gostaria aqui de colocar alguns pontos que considero importantes para aqueles que estão iniciando na comunidade dos santos e que se encontram em algumas dúvidas, algumas confusões, as quais compreendo que são naturais para o início, para o começo. Então eu quero aqui esclarecer alguns destes pontos, principalmente no que diz respeito ao buscar em nossos irmãos israelitas na carne as respostas para essas dúvidas, essas confusões a respeito do cumprimento dos mandamentos. O que de início digo é que nem todo que se diz ser israelita é de fato um israelita aliançado com o Eterno por meio de Abraão. Ou seja, nem todo israelita ou judeu é um hebreu, mas isso nós veremos mais à frente, o que isso significa. E nem todo judeu circuncidado está de fato com o seu coração circuncidado, assim como Paulo, Shaul, disse certa vez em Romanos 2,25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, algo que eu quero deixar claro aqui é que eu também sou judeu. E não me oponho a tudo que é judaico. Mas precisamos trazer para o equilíbrio coerente a esses dias, e a mim foi confiada a transmissão da palavra do Eterno, como assim eu tenho entendido, como assim tenho recebido e assim tenho feito. E como mensageiro do Eterno não posso ser partidarista ou um proselitista. Ou seja, não sou do partido do judaísmo ou de qualquer outro. Não estou aliançado com qualquer movimento, alguma doutrina humana, um segmento, denominação ou instituição. E tal como foram os profetas que antes então de nós carregaram essa mensagem do Eterno. Eles falaram e hoje ainda falam a mensagem, seja em favor de Israel, seja em oposição a Israel, ou a favor ou contra qualquer nação ou homem, seja o rei de Israel ou o rei da Babilônia, ou seja a mensagem para a simples viúva ou o pastor de ovelha. Então o profeta, aquele que fala em nome do Eterno de Israel, tem compromisso com o Eterno e com a sua mensagem, seja a quem estiver endereçada essa mensagem. Então aqui o meu propósito não é ter compromisso com o judaísmo ou com tudo aquilo que se diz judaico. Meu compromisso é com o Eterno, é transmitir a mensagem que Ele me dá para transmitir, seja quem for. Então quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem entender ser a mensagem do Eterno, que assim entenda e assim então receba. E nesse primeiro ponto eu creio ser importante compreendermos que ser hebreu não é o mesmo do que ser judeu, ou vice-versa. Ser judeu natural e fisicamente é aquele que descende do reino do sul de Israel, ou seja, da casa de Judá, da tribo de Judá, Benjamim ou parte de Levi. Esse é o judeu natural. Já aqueles que descendem das demais tribos de Israel são efraimitas ou israelitas da casa de Efraim, ou também chamada casa de Israel ou casa de José, que é o reino do norte composto pelas 10 tribos. Mas vejamos em Gálatas 3, 28 e 29. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um no Messias Yeshua. E se sois do Messias, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então todo aquele que está no Messias e na Torá se torna um hebreu em Abraão, pois Abraão foi o primeiro hebreu, e não judeu. Abraão não era israelita ou judeu. Ele era um hebreu, chamado para atravessar. A palavra hebreu significa chamado para atravessar, ir de um lado para o outro. Então, e dele, Abraão, descende o israelita e o judeu. Gálatas 14, 3 diz assim: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então Abraão é o primeiro hebreu, chamado hebreu. Ser hebreu vem antes de ser judeu ou israelita, e para a promessa de remissão e salvação do Eterno não há distinção de povo ou raça. Ele não rejeita aquele que se achega a ele, seja de qual
nação for. Atos 10, 34 e 35. Então falou Quefas, dizendo: reconheço por verdade que Elohim não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Entendo que o estrangeiro que se achega ao Eterno de Israel e entra no povo do Eterno se torna um hebreu em Abraão e não um judeu. Mas isto lhe dá o mesmo direito e dever de cumprir o propósito do Eterno e seus mandamentos. Seja o natural, o judeu natural, ou aquele que entra para o povo do Eterno se tornando um hebreu, eles compartilham da mesma cidadania, dos mesmos mandamentos e deveres. Não vou entrar aqui na questão da legislação e dos mandamentos. Lógico que a legislação, a Torá, deve ser examinada, deve ser estudada. Há mandamentos específicos, enfim, mas é uma questão de examinar as escrituras. Mas o que eu quero dizer é que o hebreu também está junto com o judeu dentro dos deveres e obrigações dentro do povo do Eterno. Em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Ou seja, concidadão significa a mesma cidadania e constituição dos santos, e sois da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Messias e Yeshua a pedra angular. Mas o que significa ser um hebreu? Significa estar em aliança com o Eterno, significa assumir o compromisso em fidelidade à sua voz. Significa sair do lugar de onde estávamos na Babilônia, sair da nossa casa, terra, da nossa parentela, para assumirmos uma vocação e chamado para com o Eterno, tal como foi Abraão, nosso pai Avraham. Gênesis 12, 1, 3 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai por ti da tua terra, lech lechá, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então esse é o hebreu, que sai da casa, sai da onde estava habitado, sai da terra, do lugar onde estava firmado, sai da parentela, o lugar onde foi gerado, dos pensamentos, dos entendimentos que foram gerados nele, construídos nele, para então adquirir os pensamentos do Eterno e o entendimento do Eterno, estar em aliança com ele. Eu creio que o mais importante é ser hebreu do que um judeu ou israelita na carne, ou melhor, ser um judeu natural sem ser um hebreu não adianta. Isto não exclui os judeus ou israelitas naturais, pois certamente é a propósito na descendência física de Abraão e na restauração física de seus descendentes. Mas há uma ordem de importância, então eu quero deixar claro aqui que há importância na descendência física, sim, mas é preciso ser um hebreu aliançado com o Eterno. E lembremos daqueles judeus que certa vez discutiam com Yeshua, e esses disseram que eram filhos de Abraão. Mas Yeshua disse que eles não eram, porque praticavam obras diferentes de Abraão. Bom, ali o serem judeus na carne não era tão importante quanto praticar as obras de Abraão, ou seja, em ser um hebreu. Então João 8, 39 e 40 diz assim: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yeshua: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Elohim. Assim não procedeu Abraão. Então eles não eram filhos de Abraão. Diziam ser, mas não eram, porque as suas obras eram diferentes de Abraão. E Yeshua diz que eles eram filhos de Satã porque queriam matá-lo. E Satã foi homicida desde o princípio. Então as obras deles mostravam de quem eles eram filhos. E eu percebo também que nesses dias há certa preocupação excessiva por parte de alguns em querer saber se há ascendência judaica ou não, como se isto fosse trazer algum mérito ou vantagem perante o Eterno. Não estou querendo dizer que todos os que querem saber se são descendentes de judeus estejam com este pensamento ou este intuito. Mas entendo que não é necessário nesses dias ter tanta preocupação. Estou falando de uma preocupação excessiva em saber se é judeu de sangue ou não, pois quanto ao viver com o Eterno, isso não influencia muito. Ou seja, em ser judeu de sangue ou não,
pode ter alguma diferença quanto a uma vocação específica, mas isto se evidenciará naturalmente, haja o conhecimento da origem judaica ou não. Por exemplo, eu posso não saber com exatidão se tenho ascendência judaica, mas o despertar é do Eterno em mim. O Eterno pode começar a gerar em mim um desejo pela Torá e por ensinar a Torá a outros. E isto evidencia uma vocação dada a Judá. Eu posso ensinar a Torá a vida inteira mesmo sem saber o que sou judeu. Pois eu creio que nesses dias de misturas nem todos saberão exatamente e comprovadamente que são descendentes de judeus, mas haverá uma convicção interior que se evidencia na vocação em legislar a Torá. E podemos ver essa vocação em Salmo 60, verso 7. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Então isso se evidenciará naturalmente se há descendência, se há ascendência judaica ou não. E o principal que eu creio que nós precisamos entender é que a nossa origem é o Eterno de Israel. Essa é a nossa verdadeira origem. Dele viemos e para ele retornamos. O problema em pensar que nossa origem somente é judaica e que nossas raízes somente são judaicas é que nisto pode haver a compreensão que o nosso retorno seja ao judaísmo ou a tudo que se diz ser judaico. E nisto alguns buscam parecer com judeus no exterior, no estereótipo, assim usando um kippá, fazendo algum costume judaico, ou falando hebraico o tempo todo, e isto para se sentir mais judeu, para sentir que realmente voltou à sua origem. Mas a origem judaica não é o fim, mas o meio que pode conduzir à origem verdadeira, que é o Eterno de Israel. Não podemos parar na origem judaica. O verdadeiro judeu não se vê apenas no exterior, mas no interior, no coração. Pois o Eterno não vê como vê o homem, como assim disse quando separou Davi para ser rei. O Eterno vê o coração judaico e não apenas o que se percebe no exterior. E geralmente quem não é, quer se fazer ser, e isto criando uma aparência, pois quem de fato é, e isto em todos os aspectos da vida, não precisa mostrar quem é, pois simplesmente é. Quem é o judeu não precisa mostrar que é, não precisa mostrar no estereótipo, usar um kippá ou alguma coisa desse tipo, fazer algum costume para que se sinta ser um judeu. Romanos 2,29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Elohim. Então não precisa haver uma aparência para que possa se mostrar ser um judeu e talvez obter assim um louvor dos homens, como isso ocorria muito nos tempos de Shaul, de Yeshua no primeiro século. Em 1 Samuel 16,7, o Senhor declara assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, como nós vimos neste episódio de Romanos, Paulo Shaul está tratando disso, ou seja, daqueles judeus que se mostravam judeus no exterior, mas que interiormente não eram. E lembremos que Paulo Shaul não está desfazendo a circuncisão na carne, porém está falando que não convém uma exaltação naquilo que é exterior, no caso a circuncisão. E isto porque aqueles judeus com quem Paulo estava falando estavam se gloriando sobre os gentios por serem judeus naturais. Mas o que fica aqui é que a nossa origem é o Eterno. O conhecimento da ascendência judaica pode ser bom no âmbito particular ou pessoal, mas no viver com o Eterno não mudará muito, pois todos devem estar no Messias e na Torá, seja um estrangeiro ou natural. Todos que estão no povo do Eterno participam da mesma cidadania e constituição. Todos têm os mesmos deveres e direitos.
Porém, levando em consideração que, como a Torá é uma constituição, deve-se estudar para saber quais direitos, como nós já falamos aqui, quais os deveres pertencem a quem, como por exemplo a leis para agricultores, grávidas, dentre outros aspectos da vida. E eu não estou falando de diferenciação de judeu e gentil, estou falando de diferenciação de classes, algumas coisas que diferenciam dentro da Constituição, da legislação. E não de quem é judeu faz isso e quem é gentil faz aquilo. Mas todos têm o mesmo, mas dentro da classe, dentro do povo, há uma certa diferenciação. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Elohim e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Sendo assim, é dever de todo o homem, quer judeu ou grego, guardar os mandamentos do Eterno e temê-lo. Outro ponto é que hoje, como sabemos, vivemos dias de restauração, techuvá, ou seja, um retorno à Torá, a Jerusalém, a Israel, a Yeshua e ao contexto hebraico das Escrituras. E tudo isso reflete um retorno ao próprio Eterno, pois a sua identidade, ou seja, o seu nome, está na Torá, está em Jerusalém, em Jerusalém, em Israel, em Yeshua e no contexto hebraico das Escrituras. E em outras palavras, quando eu me aproximo da Torá, de Jerusalém, de Israel, Yeshua ou ao contexto hebraico das Escrituras, estou também me aproximando e conhecendo a identidade do Eterno. Pois tudo isso é inseparável, ou seja, não posso pensar na Torá sem pensar em Jerusalém, ou Israel, ou Yeshua, ou no contexto hebraico. Esse pensamento de divisão, separação ou dicotomia grega não cabe à pessoa do Eterno e às suas Escrituras. Tudo está interligado e associado. Porém, algo precisa ficar entendido. Quando nos referimos à Torá, Jerusalém, Israel, estamos falando da Torá. Jerusalém, Israel no contexto do plano original, e não no estado corrompido ou desaliançado com o Eterno. Estamos tratando da Torá, Jerusalém, Israel, sem a influência ou acréscimos do homem, mas de acordo com a origem no Eterno. Então tudo isto é o caminho que nos conduz novamente à identidade do Eterno de Israel. Na Torá, em Jerusalém, em Israel, em Yeshua, no hebraico, está a identidade do Eterno, porém não é o Eterno, pois o Eterno está acima de tudo e de todos. Ele é o santo separado de tudo e de todos, ele está antes de tudo, ele está antes de Israel, antes de Judá. Ele é o início e o fim, o Aleph e o Tav, ele é o primeiro e o último. E nisto eu entendo que não posso dizer que a Torá, Israel, ou Jerusalém, ou Yeshua é o Eterno, mas posso declarar que está no Eterno. Portanto, creio que não podemos fazer da Torá, Jerusalém, Israel ou Yeshua como sendo o fim, pois são o meio, o caminho que nos conduzem para aquele que é o fim, o Tav e o último. Apocalipse 22:13. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não podemos perder o objetivo pelo qual o Eterno nos deu a Torá, ou a finalidade pelo qual Israel existe, ou do porquê Yeshua padeceu no madeiro. O meio não pode se tornar o nosso objetivo. Então, seria como se eu pegasse a estrada para o litoral, ou seja, o objetivo de eu pegar a estrada para o litoral é para eu chegar até o litoral. Se eu simplesmente ficar na estrada, eu jamais chegarei ao objetivo. Nunca chegarei ao litoral. A estrada pode estar muito boa, a viagem pode estar sendo agradável, em um dia ensolarado, mas isto não é o objetivo final pelo qual eu estou viajando. O cumprimento dos mandamentos não pode ofuscar o objetivo do conhecimento do Eterno. O cumprimento da Torá em nossas vidas não pode apagar a finalidade que é revelar o Messias, o Mashiach e o Pai. Não devemos nos entreter tanto com Israel, Jerusalém e a Torá ao ponto de nos esquecermos do porquê de tudo isso, ao ponto de pararmos na estrada e não chegarmos no alvo. A Torá é boa, restaura a alma,
traz proteção, porém esses são os benefícios no momento da estrada, no caminho. Assim como a pista boa, o dia ensolarado, mas ainda não é o objetivo final. A finalidade da Torá é revelar o Mashiach. Romanos 10:4, porque o objetivo da lei da Torá é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê, que é fiel. A finalidade do Messias é revelar o Pai. João 1:18. Ninguém jamais viu o Eterno, mas o primogênito do Eterno, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa é uma tradução baseada do aramaico. A finalidade do cumprimento dos mandamentos é conhecer o Eterno. 1 João 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então nós precisamos chegar a entender o objetivo dos mandamentos da Torá, Israel, entender que são um meio. Por exemplo, um vegetariano, ele tem uma alimentação de acordo com Levítico 11, com o cardápio que o Eterno deu ao seu povo. Mas isso não quer dizer que ele está guardando o mandamento. Isso não quer dizer que ele chegou ao alvo. Ele está adquirindo os benefícios do caminho da viagem, mas não quer dizer que ele realmente esteja cumprindo e chegou ao Messias. Então, precisamos entender e chegar ao objetivo do caminho. E não nos entreter tanto no caminho, mas não sei exatamente se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu oro para que o Espírito seja o intérprete entre nós. Bom, já que falamos tanto de Israel, talvez uma pergunta propícia a se fazer seja: quem é Israel? Somente aquele que nasceu de nosso pai Jacó? Somente aquele que descende de nosso pai Abraão? Quem é Israel? Precisamos dosar este pensamento sobre Israel, pois o que para o cristianismo, em determinada época o Israel era somente aquele que estava dentro do cristianismo, ou seja, fazendo uma substituição, agora não podemos pender para o outro extremo, declarando que o Israel é somente os descendentes naturais e físicos de nosso pai Abraão. Há um meio termo, ou seja, Israel é tanto descendente físico quanto descendente espiritual. Para o cristianismo, Israel se tornou somente espiritual. E para alguns hoje, que estão inseridos nessa techuvá, nesse retorno, Israel é somente o descendente físico. Portanto, vamos equilibrar o pensamento, entendendo que tanto o físico quanto o espiritual compõem o Israel do Eterno. Certa vez, Neemias disse assim, capítulo 9, verso 3 de Neemias: Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Com quem o Eterno falou do céu? A quem o Eterno deu juízos retos e leis verdadeiras? Só uma observação. O Eterno falou e continua falando. O Eterno entregou a Torá no Sinai, mas continua entregando a todo aquele que se encontrar no Sinai. Bom, foi somente aos israelitas naturais e físicos? No pé do monte Sinai não havia também os não naturais, ou seja, os estrangeiros? Certamente havia aqueles que saíram do Egito juntamente com Israel. Ali estavam estrangeiros, estavam naturais. Ou seja, estavam os não naturais e os naturais. E estrangeiros que deixaram de ser estrangeiros e passaram a fazer parte do povo. Então, desta forma, compreendo que o Israel, que no Monte Sinai estava, se constitui em todo aquele que ouve a voz vinda do Sinai e recebe os mandamentos ali entregues. Israel é aquele quem ouve. Em Deuteronômio 6:4, o Eterno declara que se tornou, declara aquilo que se tornou a maior oração de todas as orações de Israel. E creio que nela está revelado quem é Israel. Então diz assim: ouve Israel, o Eterno, nosso Elohim, o Senhor é um. Então, ao observarmos essas palavras, podemos compreender que Israel é aquele quem ouve. Quem não ouve, no sentido de obedecer à voz que ouve, não pode ser Israel.
Israel é aquele quem é transformado na sua identidade de engano. Israel também está em todo aquele que pelo Eterno foi transformado, pois nosso pai Jacó, cujo nome, ou seja, nome significa identidade, cuja identidade significa enganador, teve a sua identidade de engano transformada por Israel, e será príncipe de El. Portanto, se não houver transformação de identidade de engano, este também não pode ser Israel. Precisa haver essa transformação, sair do engano para se tornar Israel, deixar de ser o Jacó, o enganador, para ser o Israel, o príncipe, aquele que está dentro do reino. Gênesis 32, 26 a 28, diz assim: E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Lembrando que nome é identidade. E ele disse: Jacó, que é enganador. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. Isto que foi colocado, então, não pode ser confundido com algum tipo de substituição. Apenas estamos aqui transmitindo a identidade de Israel, seja a descendência física de Abraão ou não. A descendência física e natural de Abraão tem o seu propósito no plano do Eterno, sim. Isto não é removido de maneira alguma, mas esta é a descendência que ouve e obedece, é o remanescente e é transformado da identidade de engano para alcançar uma identidade amadurecida de filho, pois príncipe, ou seja, Israel, é o filho amadurecido capaz de tomar o trono, é o filho dentro do reino. Bom, como também sabemos, a Judá foi confiada a palavra do Eterno, sua legislação, isto é, a Torá. Mas isso significa que nesse tempo precisamos ter contato com qualquer judeu ortodoxo, racídico, cabalista ou algum rabino para que possamos aprender como se guardar os mandamentos? Muitos nesse início de Teshuvá entendem assim, entendem dessa forma. No entanto, este entendimento é consequente de ainda não haver a capacidade de discernir entre a tradição, entre os costumes e o mandamento do Eterno. Para alguns que estão no início da Teshuvá, de retorno, isto se torna tudo a mesma coisa, e sendo assim, o que na verdade se busca é como viver os costumes e tradições relacionados aos mandamentos e não propriamente o mandamento do Eterno. Então, embora para o novo, que está entrando na comunidade, isto não pareça muito diferente. Então há essa mistura ainda para o novo. Não conseguem ainda muito discernir entre costumes, tradições e mandamentos. Mas há muita diferença nisso. E este tipo de situação também ocorreu no primeiro século. E vemos que Paulo, Shaul, constantemente alertava os novos que entravam para a comunidade dos santos a respeito das obras da lei, que é Maaseh HaTorah, ou seja, do legalismo de alguns grupos judaicos e alguns costumes de rabinos que não estavam de acordo com a Torá. Gálatas 3:10 diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, não cabe aqui toda uma explicação sobre as obras da lei, mas neste texto Paulo Shaul está falando a respeito das obras de rabinos que encobrem os mandamentos da Torá. E por isso, quem está nessas obras estabelecidas por alguns judeus estão debaixo de maldição, pois não estão vivendo de acordo com a Torá, mas debaixo de costumes e tradições, esquecendo-se desta forma do cumprimento da Torá. Lembrando que há bons costumes e tradições, sim, mas estamos aqui então tratando de costumes e tradições que anulam o cumprimento verdadeiro dos mandamentos estabelecidos pelo Eterno em sua Torá. Porém, nesses dias eu tenho percebido que tudo é muito simples. E que se queremos saber como guardar os mandamentos do Eterno,
Basta olharmos para as suas escrituras dentro do contexto hebraico, pois nela está tudo o que precisamos saber. Queremos saber a história e a origem de Israel, seu passado, seu futuro? Basta olharmos a lei e os profetas. Então está ali nas escrituras, mas nesse ponto que eu gostaria de frisar é que às vezes precisa haver esse discernimento. A pessoa, na ânsia de querer saber, ela procura todo judeu e qualquer judeu para saber. Mas é preciso discernir entre o costume e a tradição, entre o peso que foi colocado pela tradição ou algum costume que acaba tornando o mandamento pesado demais e talvez coisas que são desnecessárias cumprir. Então é só para termos esse discernimento. E temos cuidado, porque precisamos estar atentos a isso. Então, as escrituras, a lei e os profetas falam do passado, do presente e do futuro de Israel. Eu não sou contra os livros extra-bíblicos para se adquirir informação ou conhecimento, mas simplesmente aqui eu estou transmitindo que as escrituras nos trazem o que necessitamos saber sobre Israel. Os mandamentos do Eterno, ou a nossa própria origem. Infelizmente, alguns nesse tempo de Techuvá estão compreendendo que fora das escrituras, na sinagoga ou na congregação judaica, é que se encontrará as respostas. Eu não estou falando contra estes lugares. Estou falando que nas escrituras encontramos o que precisamos. E essas respostas se confirmam em nosso interior. Então, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura, a lei e os profetas, é inspirada pelo Eterno e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem do Eterno seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nas escrituras podemos encontrar claramente como se guarda os mandamentos do Eterno, ou como vivê-los de forma simples e leve. Eu entendo que nos tempos que nós estamos vivendo se faz necessário alguns estudos mais aprofundados para ser transmitido àqueles que estão entrando, que nunca ouviram falar sobre os mandamentos e então necessitam de alguma instrução mais aprofundada. Mas fora isso, está muito claro e simples nas escrituras os mandamentos. E se queremos saber a nossa origem, e a origem de Israel, a minha origem, está nas escrituras, e é algo muito simples. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão a respeito do judeu instrutor da Torá. Precisamos rever a nossa visão, precisamos ampliar o nosso olhar temporal para um olhar atemporal. E o que isso significa? Precisamos voltar a olhar para o hebreu Abraão, para o levita Moisés, para o judeu Davi, para o judeu Yeshua, Shaul, Kefas, Yaakov. Um dos nossos problemas está em encurtarmos a nossa visão quando se pensa em congregação ou comunidade de uma forma geral. Por exemplo, se tem uma visão temporal do hoje, dificilmente se tem o pensamento de uma comunidade atemporal, na qual também está Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Noé, Isaías, Jeremias, Elias, Paulo, Kefas e assim por diante. É nessa comunidade de Israel na qual estamos e fomos chamados a estar, e não em uma congregação judaica messiânica ou em uma reunião em uma sinagoga. Não estou excluindo esses lugares, mas estou ampliando, precisamos ampliar a nossa visão acerca dessa comunidade atemporal, que vai além de um local físico. Então essa comunidade é que Shaul fala em Efésios 2,12. Naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. E quando falamos que ao judeu foi confiada a legislação, não estamos falando apenas do judeu de hoje, mas daqueles que as escrituras relatam. E estes nos mostram como viver os mandamentos do Eterno ou como não guardar a Torá.
Enfim, eles nos instruem a maneira certa ou incorreta, pois Israel é um povo representativo. Mas e hoje? O Eterno certamente hoje tem levantado judeus remanescentes, fiéis a Ele, com a função de instruir na Torá. Certamente. São os remanescentes de Israel, tal como foi Paulo, Shaul, Pedro, Quefas. E esses remanescentes de Judá não estão associados totalmente com tudo o que é de nome judeu ou israelita. Israel não é descartado, mas há uma separação daquilo que é do Eterno ou não. Lembremos de Yeshua que, sendo judeu, também falou palavras contra judeus, irmãos naturais, os quais tinham mandamentos próprios que não estavam de acordo com os mandamentos do Eterno. Mateus 15, 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento do Eterno por causa da vossa tradição? Verso 6, capítulo 15. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra do Eterno por causa da vossa tradição. Então aqui há palavras de Yeshua proferidas contra judeus, alguns judeus. E Paulo, Shaul, sendo da tribo de Benjamim, da casa de Judá, um israelita segundo a carne, também falou muitas vezes contra certas ações dos próprios irmãos na carne. E isto porque não estavam de acordo com a lei e os profetas. E colocavam certos costumes e tradições como sendo a lei do Eterno, mas não eram. Estes mesmos judeus do primeiro século, também chamados de nazarenos, estavam na sua maioria perante o sinédrio dos nossos irmãos na carne, também israelitas. Atos 26, 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Então o que quero dizer com isso? Que nós, judeus, que temos sido levantados pelo Eterno nesses dias, estamos na mesma posição de Yeshua e de seus discípulos, ou seja, não estamos associados totalmente e nem desassociados totalmente dos israelitas, que não estão em Yeshua. O foco de Yeshua e de seus discípulos de ontem e de hoje é trazer um olhar para as Escrituras como elas são, simplesmente, sem compromisso com tradição ou costumes judaicos que não condizem com o Eterno. Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na extremidade da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Então pegarão na extremidade do judeu, da veste do judeu, que é o tzitzit, ou seja, pegarão na instrução da Torá e dirão: nós vamos com vocês. Mas, então, o que eu quero deixar claro aqui é que a nossa visão a respeito do judeu precisa ser ampliada para uma visão atemporal. Não é todo e qualquer judeu que instrui corretamente nas Escrituras. Então, nesses dias nós percebemos essas preocupações acerca de quem podemos ouvir, lembrando que ouvir está em uma disposição para obedecer e não simplesmente escutar. E há algo interessante que o Eterno fala na TV lá, na imersão de Yeshua, diz assim, Marcos 9, 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E neste verso, então, podemos observar que a instrução para se ouvir está em ouvir quem? O filho. E este ouvir o filho também se estende a todo aquele que se torna filho juntamente com Yeshua. Ou seja, o meu ouvir está em ouvir aquele que está no filho, e da sua boca sai a voz do filho. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Elohim, a saber, aos que são fiéis ao seu nome, fiéis à sua identidade. Portanto, todo aquele que está no Filho, Yeshua, é também filho, participante da sua herança. Mas como podemos reconhecer quem está na posição de filho? É simples, o filho faz as mesmas obras do pai.
E lembro de outro episódio que Yeshua fala sobre as obras e que as obras que faço mostram de quem sou filho. Aquele episódio que nós já falamos aqui em João 8,39, onde Yeshua está falando com alguns judeus a respeito de que eles não eram filhos de Abraão porque praticavam obras diferentes de Abraão, mas eram filhos de Satã porque intentaram matá-lo. E Satã é homicida desde o princípio, portanto as suas obras mostravam de quem eles eram filhos. E nesse contexto, Yeshua está falando com uma classe de judeus que dizem serem filhos de Adonai, contudo querem matá-lo, como sabemos, e Yeshua fala que se fossem realmente filhos de Adonai, as obras deles seriam diferentes. Porém, as obras deles eram as obras do diabo, porque mentiam e tentavam matá-lo. Então há um princípio maravilhoso que precisamos viver, isto é, as minhas obras devem mostrar que eu sou filho do Eterno de Israel. E ainda nesse ponto, notamos que ser judeu não é sinônimo de ser filho do Eterno. O que determina são as suas obras e o seu testemunho. O filho conduz à liberdade. Essa é uma outra observação, a qual está em que o filho conduz à liberdade. Se alguém se diz filho, mas busca aprisionar, este tal não é filho de Elohim. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim também Yeshua disse acerca de alguns judeus que se diziam filhos do Eterno. Mateus 23, 3 e 4 diz assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, acerca de Moisés. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E Marcos 7,8 diz assim: negligenciando o mandamento de Elohim, guardais a tradição dos homens. Nestes versículos, segundo alguns estudiosos, a palavra hebraica usada para obras e tradição é takanot, a qual se refere às leis rabínicas. Portanto, Yeshua estava dizendo que era para guardar a Torá em si ou a lei de Moisés, a qual eles ensinavam, mas não era para seguir o exemplo de vida ou, como vimos, as obras da lei ou Masei HaTorá, pois estas obras eram pesadas demais para serem carregadas. Yeshua também diz que a Torá, o princípio da Torá, estava sendo invalidado pelo costume e as leis rabínicas que estavam tendo o mesmo peso da Torá. Podemos associar as palavras de Yeshua em Mateus 23,3 com Deuteronômio 17,11, onde o Eterno dá mandato, ele dá mandamento para que fosse feito tudo conforme os juízes e os sacerdotes ensinassem, ou seja, trouxessem tudo que eles trouxessem como halahá, como caminhar no mandamento. Porém, nós observamos que está escrito o seguinte: conforme o mandado da Torá. E isto mostra que não deveria ser tudo feito de uma forma cega e inquestionável, mas era para ser feito aquilo que estivesse em conformidade com a Torá. Deuteronômio 7, 17 e 11. Segundo o mandado da Torá que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. Então assim vemos que a sentença deve estar de acordo com a Torá, não pode fugir dos princípios da Torá. Outros pontos que eu creio ser interessante e que precisamos entender, que nos dias de restauração em Techuvá, na qual estamos vivendo, a maioria das respostas que precisamos serão dentro de um equilíbrio, ou seja, as respostas geralmente estarão dentro do sim e do não, e não somente do não ou do sim. Por exemplo, Israel é o povo escolhido. Eu entendo que a resposta pode ser sim e não. Por quê? Sim, porque nos remanescentes fiéis está a escolha do Eterno.
e não porque os não fiéis não entram na escolha do Eterno. Eles automaticamente se excluem da escolha do Eterno. O judeu é o instrutor da Torá? Mais uma vez eu entendo que a resposta seja sim e não. Porque nem todo judeu está na posição fiel dentro da sua vocação. E neste tempo é natural surgirem pessoas mais radicais, e geralmente a pessoa mais radical não consegue ter uma visão multifocal, ou seja, é tudo ou é nada. É 8 ou é 80. Ou é ou não é. Eu entendo que há, sim, algumas questões que precisam ser sim, sim ou não. Mas nesse tempo, algumas palavras devem ser sim, sim e não, não. E não sim, sim ou não, não. O que é diferente. O que passa disso pode cair no engano do maligno. Nem tudo nesses dias penderá somente para o não ou somente para o sim. Se pender somente para um dos lados, isso pode ocasionar a queda. Então essa é uma outra perspectiva de interpretar as palavras de Yeshua e de Tiago, que diz assim em Mateus 5,37: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. E Tiago 5,12: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, às vezes, as respostas hoje, eu não estou generalizando, mas às vezes, essa resposta que precisamos para algumas questões será sim, sim e não, não. Vai depender da situação ou da ocasião aonde se encontra a pergunta. E um outro ponto, eu entendo que o Senhor não nos chamou a evangelizarmos no sentido que se pensa dentro do contexto evangélico atual, ou seja, chegar e falar algo em qualquer momento com peso de obrigação. No contexto das Escrituras, o Eterno nos chamou a discipularmos. Uma das palavras em hebraico usadas para discípulo é ben, que significa filho, e isto mostra que o discípulo é como um filho. E como se educa um filho? A maneira mais eficiente de se educar um filho não é apenas com palavras, mas com ações. O filho guardará dentro de si mais o que viu a mãe ou o pai fazendo do que o que eles disseram. Isso não exclui a palavra falada, mas a fala não é apenas aquilo que sai da boca, mas também aquilo que é comunicado nas ações. Lembremos de Yeshua, que disse assim em João 5,19: Então lhes falou Yeshua: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Um outro ponto que precisamos ter cuidado. Nós precisamos cuidar com esses que dizem falar a verdade e precisamos estar atentos aos sites, blogs que têm por intenção revelar a verdade, porém não revelam a verdade, mas apenas expõem aquilo que é falso. Mas o conhecimento do falso não conduz à liberdade, sim o conhecimento da verdade que conduz à liberdade. Pois assim é dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apenas saber que algo é falso não é sinônimo da revelação da verdade. Saber da mentira não é saber da verdade. Falar a verdade é manifestar a justiça. Não tem muito a ver com sair por aí desmascarando aquilo que é falso e mentiroso, ou expondo a mentira, ou colocando notícias assustadoras de governos, Illuminatis, ou seja lá mais o que for. Em Provérbios 12:17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa o engana. Não vemos no primeiro século os discípulos de Yeshua, ou o próprio Yeshua, perdendo, entre aspas, tempo em falar daquilo que é mentira ou daquilo que é falso. E eles falavam a verdade e viviam a verdade, a qual é o próprio Yeshua, a própria Torá e a palavra do Eterno. Porque o viver a verdade desconstrói naturalmente a mentira.
Então, instruir em Yeshua dá sustentação e base para discernir o falso e não o contrário. Não é o conhecimento do falso que dá sustentação para o conhecimento da verdade. Se eu vou construir uma casa, por exemplo, e no terreno há uma construção, eu não preciso necessariamente saber que construção é aquela. Eu preciso saber o que eu vou construir no terreno. E automaticamente o que está no terreno será desconstruído. Apenas saber o que tinha no terreno não me fará construir algo novo. Não vemos muito Paulo, Shaul, por exemplo, falando que Roma estava programando algo enganoso, mas ele instruía a comunidade a viver a Torá e os mandamentos do Eterno, e isto é o que conduz a comunidade a estar apta a discernir o que é falso e o que é mentiroso. Se ele apenas instruísse naquilo que é falso, não acrescentaria o crescimento e a maturidade. Não podemos inverter os valores e o foco da instrução. Na Torá, vemos que o Eterno dá leis a Israel para que, ao cumprirem essas leis e mandamentos, sejam libertos. O Eterno não foca tanto nos enganos do Egito. O Eterno até fala de alguns enganos dos povos pagãos, dos quais não devemos estar de acordo. Mas entendo que o Eterno não foca no conhecimento desses enganos. Alguma mentira até pode ser exposta, mas se não houver o conhecimento da verdade, de nada adiantará. Não adianta simplesmente eu falar que B não é A. Eu preciso também falar que o B é B. Não basta eu diagnosticar a doença, eu preciso apresentar o remédio. Não basta eu apenas dizer que algo é Babilônia. Eu preciso mostrar Sião. Isso se for o caso em que haja necessidade de expor alguma mentira ou alguma falsidade. Então falar a verdade vem acompanhado de testemunho. Em João 19,35 diz assim: aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Falar a verdade é falar de Yeshua. João 14,6 respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que cada um possa ser conduzido pelo Eterno nessa caminhada, ouvindo a voz do único pastor no seu interior, e lembremos que para a liberdade nele foi que o Messias nos libertou. E que essa liberdade não é ausência de obrigações, mas é a liberdade para se viver com o Eterno dentro do seu reino, obedecendo às suas ordenanças, as quais não são pesadas e não estão longe de nós. Bendito é o Eterno, nosso Senhor e Pai de Yeshua, o qual é a porta, e quem por ela entrar, entrará e achará pastagem. João, capítulo 10, versos 7 e 9. E Yeshua, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Bom, então aqui eu quis colocar alguns pontos que eu acho e creio ser importante, principalmente para aqueles que estão entrando para a comunidade dos santos, em Yeshua, na Torá. Espero que seja útil para cada um de vocês. Shalom.